Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a função Group By e a sua componente, a sua auxiliar, a sua mão direita ali, a Current Group. Essas duas funções, elas podem ser usadas como uma Summarize, como um agrupamento de dados, só que ela tem um perfil diferente, porque ela consegue fazer cálculos com os itens que estão dentro do próprio agrupamento, né? Então ela resolve um problema que com a função Summarize ou com outras funções você teria uma tremenda dificuldade de resolver o mesmo problema e ainda você teria uma perda de performance. Então essa função vai ser uma baita de uma ferramenta para que você consiga resolver o tipo de problema específico que eu vou mostrar nesse vídeo. Vamos ao vídeo. Então pessoal, aqui na minha tela, tá, eu tenho um dashboard bem simples, tá? Isso que eu fiz rapidinho aqui só para a gente fazer essa aula. Então, vocês estão vendo aqui, né, que eu tenho a população, o total de estados, né? Então isso aqui é de acordo com o censo do IBGE de 2010. E aí eu quero preencher aqui nesses dois cards duas informações. Primeiro, quantos estados brasileiros têm uma população acima de 20 milhões? Se vocês olharem aqui nesse gráfico, ó, são esses dois estados, ó, tá? E quantos estados estão fora desse range aí que eu estou definindo, tá? Então, como está aqui, ó, eu vou ter 25 estados que a população vai estar abaixo de 20 milhões e a gente vai ter 2 estados que vai ter a população acima de 20 milhões de habitantes. Aqui, pessoal, estou compartilhando para vocês aqui o DAX Studio para que a gente entenda essa função Group By, tá? Então não se assuste, tá? Eu vou explicar aqui passo a passo, você vai conseguir entender. A princípio aqui, ó, eu criei uma tabela, tá? Eu criei uma tabela com a Summarize. Vocês estão vendo que ela está pegando o conteúdo da minha censo demográfico, que é aquela base que eu tenho a população por cidade, né? Então eu tenho o estado e o município. E aí ele faz aqui um agrupamento por unidade federativa, cria uma coluna chamada total, onde ele soma a quantidade da população por UF, e ele cria uma segunda coluna onde ele verifica, beleza, essa soma é maior que 20 milhões? Tá vendo? Então aqui é o que? 20, né? Aí 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, se é maior que 20 milhões, aí ele está dizendo aqui, ó, é maior que 20 milhões, se não, é menor que 20 milhões. E fechei a tabelinha. O retorno dessa tabela, pessoal, que eu estou voltando aqui, ó, eu tô voltando nesse evaluate aqui, ó, ele está retornando essa tabelinha aqui de baixo, ó, com todas as unidades federativas do Brasil e com a sua população. E aqui do lado ele está dizendo um status, ó, é maior que 20 milhões? Se for maior que 20 milhões, ele traz aqui, ó. Se não, ele traz menor que 20 milhões. Maravilha? Aí, pessoal, o que a Group By faz? Ela tem alguns argumentos, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó, na sintaxe que ele me apresenta. Então a gente tem uma tabela. Então qual é a tabela que eu estou utilizando aqui? É a tabela que eu criei aqui em cima através da Summarize, tá? Então ele recebe uma tabela ou uma expressão de tabela. No caso aqui eu estou utilizando uma expressão de tabela, tá? Segundo argumento, a coluna que ele vai agrupar os dados. Então a Group By, ela agrupa os dados de uma outra tabela, tá? Então eu estou agrupando essa minha tabelinha aqui, ó, pela coluna de status. Então o que eu espero que ela retorne? Ela me retorne duas linhas, onde eu tenha maior que 20 milhões e maior ou igual que 20 milhões e menor ou igual
a 20 milhões, tá? E aí ele vai fazer o que? Ele vai criar uma coluna, tá? Então, seguindo aqui a sintaxe da função, ó, então group by column name, então eu posso criar uma coluna, então eu estou criando uma coluna aqui e estou adicionando uma expressão a essa coluna, tá? Então ela é muito parecida com a função summarize, com a diferença que eu consigo utilizar o próprio agrupamento que eu fiz através de uma expressão DAX, tá? Então aqui, ó, eu criei uma coluna chamada população e aí eu estou fazendo aqui uma soma, né, através de uma função agregadora, onde, em qual tabela? No current group. Então, basicamente, a função current group, ela é utilizada dentro da group by, tá? Para quê? Para que eu utilizando uma função aqui, ó, agregadora, né, com um X aqui no final, que são as funções que recebem como argumento tabelas, eu consiga utilizar o grupo atual. Qual grupo? O próprio agrupamento que eu estou fazendo aqui pela coluna status, né? E que eu faço uma soma aqui, ó. No caso, eu estou somando essa coluninha que ele está gerando. E por fim, eu estou criando uma segunda coluna em que ele está pegando o grupo atual e está contando quantas linhas tem, né? No caso aqui é como se ele estivesse adicionando uma coluna aqui onde tem o número 1 e ele está contando quantas linhas tem, né, aqui. Esse segundo agrupamento, ele está me gerando essa segunda tabela aqui embaixo, ó. Então, para a coluna população, ele está somando a população, agrupando os casos que são maior ou igual a 20 milhões. E a mesma situação para os casos que são menor ou igual a 20 milhões. E quantos estados nós temos nessa condição? Temos 2 estados que são maior que 2 milhões e 25 estados que são menor que 2 milhões. Está coerente com a nossa análise prévia lá no dashboard. Voltando lá para o dashboard, vamos colocar essa informação aqui. Então, eu vou copiar essa expressão aqui, vou copiar essa expressão, tá? No caso aqui eu vou copiar só daqui para cima. Vou vir aqui, ó, nova medida. Aí, pessoal, vou colar aqueles meus 2 agrupamentos que eu estou fazendo lá. Então, pense o seguinte, aqui no DAX Studio, lembre-se que ele está retornando para esse primeiro grupo uma tabelinha, que é essa tabelinha aqui de cima, e para o segundo agrupamento, ele está retornando essa tabelinha aqui de baixo, ó. Então, visualize isso é importante aqui, você visualizar o que uma função que retorna uma tabela, que é o que a gente está estudando nessa série, ela retorna uma tabela. Basicamente isso. E aí, a segunda tabelinha que eu estou gerando a partir da tabela inicial, que é o agrupamento F, eu estou gerando uma segunda agrupamento, né, onde ele faz aqui um resumo da tabela anterior, fazendo alguns cálculos, onde ele traz o total da UF e a população. Então, voltando para cá, eu preciso, né, aqui no Power BI, retornar um valor, né? Lá eu estou retornando uma tabela, só que aqui eu preciso retornar um valor. Então, para retornar um valor, primeiro, né, o que eu quero saber nessa função aqui, ó? Estado maior ou igual a 20 milhões. Então, se o estado é maior ou igual a 20 milhões, então eu já vou colocar um filter aqui, ó. Vou usar a função filter, vou colocar um filtro.
E a função filter recebe como argumento uma tabela e um filtro, né? E uma expressão de filtro. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir na coluna status, ou seja, essa coluninha aqui, ó, essa coluninha, e vou filtrar o que é maior que 20 milhões. Tá? É isso que eu vou fazer com a filter. Ó. Vou vir nessa coluninha e vou filtrar os casos que são maior que 20 milhões. Maravilha? E aqui embaixo eu vou retornar uma soma do quê? Aí eu posso escolher, né? Ó, eu posso trazer uma soma da população ou uma soma da UF. No caso aqui eu quero saber quantos estados tem essa situação, então eu vou somar o F, tá? Então vou vir aqui, ó, vou pegar esse agrupamento e vou colocar no argumento de tabela da minha SumX, né? Da minha SumX. E a coluna que eu vou fazer essa soma é a coluna UF. Então, coluna UF. Maravilha? Vamos pegar esse card aqui, ó. Vamos colocar ele aqui, ó. Vou resumir aqui, pessoal, vou colocar só maior que 20 milhões. Ou UF, né? Vou colocar aqui UF maior que 20 milhões. Tá? Então temos duas UFs que são maior que 20 milhões. Vou repetir o mesmo card. Vou colocar aqui. Copiar a mesma medida. Então a segunda medida vai ser o F menor que 20 milhões. Aí aqui, ó, o que eu vou mudar? Ó? Aqui ele está pegando e está filtrando o que é maior que 20 milhões. Eu vou pegar esse mesmo texto que eu coloquei aqui em cima. Então, com isso, pessoal, a gente conseguiu aqui colocar quantos UF no Brasil tem mais de 20 milhões? Ah, são 2. Quantos tem menos de 20 milhões? São 25. Olha que dado interessante. Aí aqui, ó, eu conseguiria também visualizar isso aqui numa tabela. Vamos supor que eu queira saber quem são esses UFs. Basta eu vir aqui na minha tabela, jogar ali a coluna de UF. Ele trouxe todos os 25. Se ao invés disso eu quisesse descobrir, ao invés de saber quem são esses 25F, se eu quisesse descobrir qual é a população, bastaria eu criar uma nova medida, né? Então, uma nova medida, para eu não estragar essa daqui. Bastaria eu colocar isso aqui. E aqui, ó, população. Trocaria aqui, ó, população dos UF menor que 20 milhões. O que eu mudaria na função aqui, ó? Aqui ele não vai somar a coluna F, ó, ele vai somar a coluna que a gente criou, ó, essa daqui, ó, população. E aqui, pessoal, tem uma população dos UFs, ou seja, das unidades federativas do Brasil, cujo censo de 2010 tinha uma população menor que 20 milhões de habitantes. No caso aqui, ó, o primeiro da lista aqui seria
o Rio de Janeiro e assim por diante. Pessoal, o que você achou da aula de hoje? Né? Deixa aí nos comentários, traga dicas, né, do que você gostaria de estar vendo aqui no canal, dúvidas que você tem, deixa aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho das notificações, deixar aquele like aí que ajuda a gente aí, tá? E por hoje é só, fique com Deus e um forte abraço.